motivo, gente, você precisa sim ter uma ideia em relação ao mecanismo de ação. Ok, lá no tópico 3, eu falei para vocês que vocês precisam saber o efeito terapêutico, que é o efeito fisiológico, né, principal que o fármaco promove. Se o meu fármaco, né, o fármaco que o meu paciente está usando, ele reduz a dor, ele não reduz a dor assim num clique, né? Não é uma entidade, o remédio entra lá no corpo e reduz a dor que o paciente está sentindo. Não. Eu preciso ter sim uma ideia de como aquele remédio ele promove o efeito fisiológico esperado, tá? E esse como são os mecanismos de ação. Esses mecanismos, gente, é claro que eu não estou falando aqui que lá na sua prática clínica do dia a dia você precisa saber todas as cascatas de reações químicas responsáveis por produzir um efeito fisiológico de um determinado fármaco no seu paciente. Mas o básico, por isso eu usei a expressão ter uma ideia do mecanismo de ação, é sua obrigação sim. Sabe por quê? Porque se você não tem essa ideia, não faz a mínima ideia do mecanismo de ação, quando você lê lá na receita, ou até mesmo quando o seu paciente está conversando com você e fala que está usando determinado remédio, aí o paciente relata, o médico passou tal remédio para mim, eu comecei a tomar agora. Aí o fisioterapeuta fica com aquela cara de paisagem, escuta aquela informação, solta um aham e continua falando amenidades. O tempo, hoje tá calor, hoje tá frio, né? Vai chover. Gente, essa é uma oportunidade muito importante de você mostrar para o paciente que você conhece a respeito daquele mecanismo de ação, que faz sentido, né, o médico fazer aquela prescrição e com a condição clínica, é bem provável que isso vai ajudar no tratamento, né, se tiver de fato certo. E aí você explicando isso, é uma oportunidade, primeiro, de você criar autoridade profissional, transmitir segurança para o paciente em relação ao seu conhecimento, a sua segurança, né, no tratamento que você está conduzindo. E mais do que isso, né, como oportunidade de sua diferenciação profissional, é uma excelente oportunidade de você oferecer conhecimento para o seu paciente, oferecer uma orientação assertiva. Isso vai fazer com que o paciente ele tenha uma maior adesão ao tratamento farmacológico. Gente, quando o paciente adere ao tratamento, seja ele clínico, seja ele funcional, isso é bom para o paciente. Se é bom para o paciente, é bom para você, né? Então, sempre que você tiver a oportunidade de oferecer conhecimento para o seu paciente, isso vai refletir sim em uma melhora funcional. E se faz bem para o paciente, faz bem para você, faz bem para o seu trabalho e é sua obrigação saber isso também. Quinto motivo, é sua obrigação também antecipar, né? Já que você conhece o fármaco, já que você sabe o efeito fisiológico, já que você tem uma ideia, né, do mecanismo de ação, você também precisa antecipar quais são os benefícios fornecidos por aquele tratamento farmacológico e quais são os prováveis efeitos adversos que aquele fármaco pode vir a causar no seu paciente, tá? E aí, gente, olha só, quando você sabe os benefícios que o tratamento clínico, né, que o remédio faz para o paciente, isso te deixa mais perspicaz na prescrição da sua conduta, do seu objetivo terapêutico. Por quê? Peraí, se o meu paciente está fazendo uso de um remédio, esse remédio faz isso, isso é bom para ele, o que eu tenho aqui no meu leque de opções de condutas terapêuticas, né, funcionais, que eu posso também usar e assim eu vou potencializar o efeito benéfico do tratamento do meu paciente. Meu paciente vai melhorar mais rápido, ele vai se recuperar, ele vai ficar feliz, ele vai ficar satisfeito, vai ter qualidade de vida. Então, é super importante, com todos esses conhecimentos prévios que eu listei para vocês a respeito da farmacologia, que com isso vocês consigam antecipar o benefício que o tratamento farmacológico vai oferecer para o seu paciente, para que você também trace condutas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Assim a gente consegue andar mais rápido, chegar lá na nossa meta funcional de forma mais rápida também.
E é super importante que vocês consigam também antecipar os possíveis efeitos adversos para que você também determine condutas terapêuticas que possam prevenir essa ou até mesmo amenizar esses efeitos adversos que o tratamento farmacológico pode vir a apresentar para o seu paciente. E aí, gente, quando a gente fala sobre efeitos adversos, eu quero também chamar a atenção para vocês em relação a uma nomenclatura. Às vezes a gente usa como efeito colateral sempre como algo negativo. Na verdade, não, né? Na verdade, os fármacos, eles têm um efeito fisiológico principal, que tá diretamente associado à indicação daquele remédio, mas mesmo que ele tenha um efeito fisiológico principal, ele tem efeitos fisiológicos que nós chamamos de colaterais, que são os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são aqueles que estão acontecendo ali ao mesmo tempo que o efeito fisiológico principal, e eles podem ser benéficos ou maléficos, né, para o paciente. Esses efeitos colaterais que não são benéficos para o paciente, podem trazer algum certo prejuízo para ele, esses são chamados de efeitos adversos. Mas nem todos os efeitos colaterais eles são adversos. Existem efeitos colaterais, né, que estão ali na periferia, não são o principal efeito do remédio, mas que podem trazer algum benefício, que podem ter algum efeito fisiológico interessante para a nossa conduta também.